Boa noite. Boa noite. TSE vota neste momento o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. O placar agora é 3-2. Gilmar Mendes, 3-3. Gilmar Mendes vai decidir. Relator propõe condenação e recusa o papel de coveiro de prova viva. Mas a maioria dos ministros rejeita informações de delatores da Lava Jato. Temer não responde às perguntas da Polícia Federal e pede arquivamento do inquérito. A defesa diz ao ministro Edson Fachin, do Supremo, que o presidente sofre abusos e agressões. Rocha Loures fica em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Ex-assessor de Temer foi preso após receber da JBS Friboi mala com R$500 mil. Polícia Federal faz busca e apreensão na JBS Friboi, em São Paulo. Os irmãos Joesley e Wesley Batista são suspeitos de operações com dólar e ações depois da delação. A inflação de maio é a mais baixa dos últimos 10 anos. O acumulado de 12 meses fica abaixo da meta fixada pelo Banco Central. O Jornal da Gazeta está no ar. A operação da Polícia Federal, em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários, cumpriu mandados de busca e apreensão em escritórios da JBS Friboi, em Brasília e em São Paulo. Na capital, executivos foram levados para prestar depoimento à força. A Operação Tendão de Aquiles, uma referência ao ponto fraco do guerreiro da mitologia grega, é resultado das investigações sobre a compra e venda de dólares dias antes da divulgação das delações dos irmãos Batista. Viaturas da Polícia Federal chegaram à sede da JBS Friboi, que fica na Marginal Tietê, por volta das 10 da manhã. Os agentes levaram computadores e documentos e aqui mesmo cumpriram mandados de condução coercitiva. Executivos da empresa foram levados à sede da PF para prestar depoimento. A saída das viaturas aconteceu por um portão lateral. A ação foi coordenada com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão que tem a função de regular e fiscalizar as operações do mercado financeiro. A PF e a CVM atuam juntas desde 2010, quando foi firmado um acordo de cooperação para combater atos ilícitos contra o mercado de capitais. Os 3 mandados de busca e apreensão e as 4 coercitivas foram autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo. A Polícia Federal investiga a venda de ações da JBS feita pela empresa controladora AFB Participações e a atuação do grupo na compra e venda de dólares. As operações aconteceram dias antes da divulgação das delações premiadas dos executivos da empresa, entre eles os donos Wesley e Joesley Batista. Há suspeita do uso indevido de informações privilegiadas para a realização das movimentações financeiras. Em maio, a CVM divulgou comunicado ao mercado sobre a abertura de 5 processos administrativos para a apuração das transações. Na operação de hoje, técnicos acompanharam os trabalhos dos policiais. A compra antecipada de cerca de $1 bilhão teria levado a empresa a obter ganhos financeiros, já que a cotação da moeda disparou 8,15% e as ações da JBS Friboi sofreram forte queda. Com a manobra, segundo a Polícia Federal, as empresas obtiveram vantagens no mercado de capitais em um contexto em que quase todos os investidores ficaram no prejuízo. O uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro é crime que pode gerar penas de 1 a 5 anos de reclusão e multas de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida. Na semana passada, a Justiça Federal em São Paulo decretou o bloqueio de R$800 milhões de Joesley Batista. Por causa da repercussão da operação da Polícia Federal, as ações da JBS fecharam hoje em queda de 2,67%. A assessoria de imprensa da JF, o holding da JBS Friboi, informou que as empresas dos irmãos Batista, alvo da operação desta sexta-feira, entregaram os materiais e documentos pedidos. O texto diz ainda que a companhia continua colaborando e está à disposição das autoridades para outros esclarecimentos. O suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, apontado como homem da mala e ex-assessor próximo do presidente Michel Temer, fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal.
No interrogatório, Rocha Loures não respondeu a nenhuma pergunta na sede da Polícia Federal em Brasília. No termo de declarações da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, consta que, por orientação de sua defesa, o declarante lança mão do direito de permanecer em silêncio. Rocha Loures apareceu de cabelo raspado para depor. O ex-assessor especial do presidente Michel Temer tinha pedido para não passar pelo procedimento comum a quem ingressa na prisão. A defesa de Loures havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal para que não fosse imposto a seu cliente tratamento desumano e cruel. Outro pedido foi para ter acesso a todo o conteúdo das gravações da delação dos executivos da JBS Friboi antes do depoimento de hoje. O advogado de Rocha Loures, César Bittencourt, disse que não há a menor possibilidade de que o cliente faça a delação premiada. Na última terça-feira, Rocha Loures teve o pedido de habeas corpus negado pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele está preso desde o último sábado por ordem do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. No presídio da Papuda, divide cela com o doleiro Lúcio Funaro, ligado ao deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. Rocha Loures e o presidente Michel Temer são investigados no mesmo inquérito por corrupção e tentativa de obstrução da justiça. O ex-deputado é acusado de receber uma mala com R$500 mil em propina da JBS Friboi em nome de Temer. O suposto suborno seria a primeira parcela de R$480 milhões que seriam pagos ao longo de 20 anos. Loures foi flagrado recebendo a mala das mãos de Ricardo Saldi, executivo da empresa e um dos delatores. Ele chegou a devolver a mala com R$35 mil a menos e depois fez um depósito no valor que faltava. A medida provisória 784, publicada ontem no Diário Oficial da União, abriu espaço para que bancos e corretoras façam acordos de leniência com o Banco Central, mesmo que já estejam sendo investigadas. Dessa forma, as instituições eventualmente envolvidas na Operação Lava Jato podem fechar acordos com o Banco Central. As multas a serem aplicadas também vão ter valores menores para quem cometeu delitos em anos anteriores. Já para delitos cometidos a partir de agora, o Ministério Público, a medida provisória, prevê multas mais pesadas. A medida provisória tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em um prazo de 6 meses para se transformar em lei. Se isso não ocorrer, ela perde a validade. Bilhões e bilhões de reais circularam magicamente pelo esgoto da corrupção nos últimos anos. E o nosso eficiente sistema financeiro diz que nunca percebeu essa movimentação. Será que todo esse dinheiro estava guardado embaixo de colchões? Haja colchão para esconder estimados 500 bilhões de dinheiro sujo. Mas agora, o robusto governo de Michel Temer baixa uma medida provisória e autoriza o Banco Central, presidido pelo banqueiro Ilan Goldfein, a fazer acordos de leniência para os bancos. Assim, eles já podem, em segredo, é claro, confessar crimes financeiros e outros. Medidas provisórias sempre têm uma exposição de motivos, mas essa não tem. Precisa explicar o motivo? Negociando uma delação, o ex-ministro petista Antônio Palocci desistiu de 12 testemunhas que deveriam ser ouvidas no processo, em que responde com o ex-presidente Lula em relação à compra de um terreno pela Odebrecht para o Instituto Lula. Entre as testemunhas dispensadas pelos advogados de Palocci estão o ex-ministro José Eduardo Cardoso, os senadores Jorge Viana e Lindbergh Faria e o ex-senador Eduardo Suplicy, todos do PT, além de empresários como Jorge Gerdau. Todos já foram ouvidos em outra ação a que Palocci também responde na Justiça do Paraná. As dispensas foram autorizadas pelo juiz Sérgio Moro. O Tribunal Superior Eleitoral está prestes a finalizar o julgamento da chapa Dilma Temer. Quem está com a palavra neste momento é Rosa Weber, a sexta a votar. Apesar de ainda estar falando, Rosa Weber já adiantou que votará pela cassação da chapa, o que empataria o placar em 3-3. Antes dela, quem falou foi o ministro Luiz Fux. Ele defendeu a cassação da chapa por entender que houve crime de abuso de poder econômico na campanha de 2014.
2014. Fux também afirmou que a Justiça Eleitoral deveria ser minimalista e permitir, segundo ele, respeito à soberania popular. Ele citou a crise de representatividade que assola o país ao criticar o financiamento das campanhas. Ainda falta o voto do presidente do tribunal, Gilmar Mendes, que deve decretar o resultado final. Daqui a pouco, mais informações sobre o julgamento. O sol apareceu entre muitas nuvens hoje aqui na capital. Tivemos até algumas pancadas de chuva. A temperatura foi caindo rapidamente e nesse momento faz só 15 graus na cidade. Vamos ver como fica o tempo, se vai ter sol, né, no fim de semana, com Mariana Armentano. O inverno ainda nem começou, mas o destaque da previsão do tempo é o frio no centro-sul do país. Todo final de semana promete ser gelado, com tempo firme e ensolarado entre o sul, boa parte do sudeste e do centro-oeste do país. Com as baixas temperaturas da madrugada, a expectativa é até de geada forte pela manhã entre o centro-oeste e norte gaúcho até o sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Já no nordeste, o predomínio é de tempo firme, inclusive no litoral. Vamos ver como ficam as temperaturas de algumas capitais? Olha só, enquanto a máxima amanhã vai aos 31 graus em Fortaleza, em Curitiba, a mínima prevista para essa madrugada é de apenas 3 graus, com risco até de geada, e máxima à tarde de 16. Em Porto Alegre, apesar do tempo aberto, as temperaturas vão ficar entre 8 e 18 graus. No Rio de Janeiro, onde costuma fazer calor, a máxima não vai passar dos 22 graus amanhã. Para São Paulo, a expectativa é de frio em todas as regiões. Com a massa de ar polar em atuação, teremos um sábado de muito sol e céu azul em todo o estado. E olha como as temperaturas vão cair em relação a hoje. Em Marília, mínima de 5 e máxima de 17 graus. Na cidade de Bauru, mais ao centro, mínima nessa madrugada de 6 e máxima à tarde só de 18 graus. No litoral paulista, máxima de 18 graus. Em Santos e de 21 em Caraguatatuba. Para a capital, a temperatura vai cair ao longo da madrugada e podemos até ter recorde de frio. O sábado vai amanhecer com apenas 7 graus por aqui e à tarde não vai fazer mais que 18 graus. No domingo, dia também gelado, com temperaturas entre 7 e 21 graus. E na segunda-feira teremos mínima de 10 e máxima prevista de 22. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Bola Fora, que mira o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Gustavo Feijó, do PMDB. As investigações apuram o recebimento de R$600 mil em Caixa 2 para a campanha dele em Boca da Mata, Alagoas, cidade em que o Cartola é prefeito. O dinheiro teria sido pago pela própria CBF. A Operação Bola Fora é um desdobramento da chamada CPI do futebol, que no ano passado investigou atividades suspeitas na CBF e interceptou mensagens do vice-presidente da entidade, Gustavo Feijó, tratando de Caixa 2 para a campanha dele de prefeito em Boca da Mata, em Alagoas, com dirigentes da CBF. A investigação apurava inicialmente o pagamento de R$600 mil de Caixa 2 da CBF para o Cartola. Mas o delegado da operação diz que Feijó pode ter recebido até 2 milhões não declarados por meio de outras empresas e entidades ligadas ao futebol. Na Justiça Eleitoral, o vice-presidente da CBF declarou só 105 mil em gastos de campanha. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em pelo menos 4 endereços ligados ao Cartola em Alagoas, inclusive na Federação Estadual de Futebol, onde o filho dele, Felipe Feijó, é presidente e foi detido por porte ilegal de arma. Além de prefeito de Boca da Mata, Gustavo Feijó é vice da CBF e braço direito do atual presidente, Marco Polo Del Nero. O empresário Henrique Constantino, dono da Gol, afirma que a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012 teria sido irrigada com dinheiro de propina. A denúncia foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Preso na Operação Lava Jato, Constantino negocia há meses um acordo de delação premiada que ainda não foi aceito pelo Ministério Público Federal. A campanha de Gabriel Chalita, segundo o depoimento do dono da Gol, teria recebido parte de um total de R$10 milhões que foram divididos entre políticos do PMDB. Na época, Chalita era afiliado ao partido.
hoje está no PDT. Para o Ministério Público Federal, esse foi o pagamento em troca da liberação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS para uma das empresas de Henrique Constantino. O empresário, há meses, tenta um acordo com a Justiça. Depois de contribuir com os políticos, a empresa Via Rondon da família Constantino recebeu um empréstimo de 300 milhões de reais do fundo operado pela Caixa Econômica Federal. As diretorias do banco que liberam o dinheiro eram controladas pelo PMDB. Segundo Henrique Constantino, para liberar os recursos, ele teria acionado o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e o doleiro Lúcio Funaro. Ambos estão presos. Não é a primeira vez que a campanha de Chalita está na mira dos investigadores. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, disse que recebeu pedido de propina do presidente Michel Temer para financiar a campanha de Chalita em 2012. O valor acertado teria sido de R$1,5 milhão. Temer nega a acusação. E em questionário protocolado na Justiça Federal de Brasília, onde é réu acusado de receber propina na liberação de recursos do Fundo de Investimento da Caixa, Eduardo Cunha pergunta a Temer se ele conhece Henrique Constantino da Gol, se ele esteve com o empresário e se tinha a ver com algum assunto ligado ao financiamento do FGTS. Cunha pergunta ainda se Temer tem conhecimento, como presidente do PMDB até 2016, se essas empresas fizeram doações a campanhas do PMDB. Se sim, de que forma? E se alguma delas fez doação para a campanha de Gabriel Chalita em 2012? E se positiva a resposta, pergunta se houve participação de Temer e se ela estava vinculada à liberação desses recursos da Caixa. Gabriel Chalita disse que os recursos da campanha vieram do PMDB nacional, que se responsabilizou pela arrecadação. Ele acrescentou que a pequena parte arrecadada pelo comitê de campanha foi devidamente registrada no TRE e todas as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. As defesas de Eduardo Cunha disse que vai se manifestar apenas em juízo. Os advogados de Lúcio Funaro dizem que seu cliente não tem nada a declarar. O empresário Henrique Constantino disse que está à disposição das autoridades para o total esclarecimento dos fatos. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Temer fica? Há 900 dias o PSDB pediu a cassação da chapa Dilma Temer, só para encher o saco do PT, confessou Aécio Neves. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, agora também confessa. A ação só andou porque ele quis. Quis porque, à época, os alvos eram Dilma e PT. Hoje, mesmo diante de uma torrente de provas, Gilmar quer menos. Porque se tornou interlocutor, se não conselheiro do acusado, Temer. Esse julgamento no TSE escancara como cada vez mais o sistema judiciário faz política, valendo-se do vácuo com a avacalhação e autoavacalhação dos políticos. O impeachment Tabajara, certeira definição de Joaquim Barbosa, acelerou drasticamente essa decomposição. O judiciário se contaminou ao emprestar ares de legalidade formal a processo de disputa política e ideológica, e o vírus se espalhou. Dallagnol, um procurador, reproduziu ontem posts no seu Twitter, desabafos contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Gilmar é acusado de comportamento ilegal, ética negativa e escândalos. Gilmar também desabafa. Disse, aparentemente, procuradores combinaram com a JBS a versão de propina nas delações. Hoje, Carlos Fernando, procurador na Lava Jato, foi ao Facebook e bateu. Cinismo é a cegueira intencional de ministros do TSE em relação à corrupção. O procurador desabafou, aspas, cinismo é fingir que está tudo superado apenas porque o PT saiu do governo. Diz, a corrupção é multipartidária, institucionalizada. Ela é a maneira pela qual se fez política no Brasil desde sempre. As amigas e os amigos sabem, repetimos aqui ao longo de 6 anos. A corrupção político-partidária e empresarial é sistêmica. O DNA disso sempre esteve nos computadores e dados das empreiteiras que não tratavam apenas de Petrobras. A óbvia opção de até há pouco de se investigar apenas uma banda desse sistema foi política e ideológica, com fartíssimo vazamento e consequentes espetáculos e julgamentos via manchetes e mídias.
Essa temerária opção político-ideológica atiçou profundos estigmas e divisões, produziu resultados econômicos e eleitorais, com graves consequências sociais. Desabafos agora são apenas tardios e inúteis. Boa noite. A manhã do paulistano, passageiro do transporte público, foi bem complicada. O descarrilamento de um trem fechou 3 estações da linha azul do metrô, na Zona Sul. Outros incidentes também foram registrados na Zona Leste e na CPTM. Aproximadamente 1 milhão de pessoas circulam diariamente em dias úteis nesta linha. Segundo o metrô, o descarrilamento ocorreu na estação Jabaquara, em um equipamento de mudança de via. Outras 2 estações também foram afetadas, a São Judas e a Conceição. As 3 foram fechadas. Muita gente foi pega de surpresa ao encontrar os portões de acesso aos trens trancados. A gente paga por esses serviços e eles estão sempre ruins, quebrados, metrô, trem, ônibus, tudo quebra. De dentro do vagão, passageiros registraram o momento em que o trem parou e eles tiveram de caminhar pela via até a plataforma. Por causa do incidente, elas ficaram lotadas. E para sair das estações, as pessoas tiveram de fazer fila. O PAESE, Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência, foi acionado, com ônibus extras para atender gratuitamente os usuários. Muitos reclamaram da lotação e da demora para a chegada dos veículos. Falaram que teria ônibus aí, até agora não apareceu nenhum ônibus aqui. Eu não estava sabendo de nada, inclusive eu estou perdida aqui. Em fevereiro, um trem do metrô também descarrilou entre as estações Arthur Alvim e Itaquera, na Zona Leste. Nos 2 casos, não houve feridos. A linha 7 Rubi da CPTM também apresentou problemas pela manhã e a circulação foi interrompida nas estações Francisco Morato e Franco da Rocha. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos não informou o motivo da falha, mas disse que equipes de manutenção trabalhavam para restabelecer o sistema. Mais cedo, uma cena inusitada chamou a atenção. Um cachorro em cima do trem atrasou a saída da composição da estação Guilhermina Esperança, da linha 3 vermelha. O animal foi levado para uma clínica veterinária. Voltamos a falar sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. A votação teve momentos tensos e polêmicos. A sessão desta sexta-feira começou às 9h30 da manhã com o voto do relator Herman Benjamin, iniciado ontem. À 1h30 da tarde, após cerca de 4 horas, o ministro finalizou seu voto a favor da cassação da chapa Dilma Temer. Ele considerou que houve abuso de poder político e econômico na disputa eleitoral de 2014, o que teria desequilibrado o pleito em favor da chapa Dilma Temer. Benjamin defendeu a relevância das provas colhidas pelo tribunal. Tal qual cada um dos 6 outros ministros que estão aqui nesta bancada comigo, eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. Deram embasamento ao voto do relator os pagamentos ilegais da Odebrecht para a campanha, assunto que provocou um racha entre os ministros. Herman Benjamin também voltou a citar pagamentos ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana. Após o intervalo para o almoço, a sessão foi retomada e os outros ministros começaram a votar. O primeiro a expor seus argumentos foi Napoleão Nunes Maia Filho. Ele votou a favor da absolvição da chapa Dilma Temer. Napoleão também se defendeu das acusações de que seu nome estaria envolvido em uma das delações da JBS Friboi. Antes, ele já havia tentado desqualificar a inclusão das delações da Odebrecht no processo. A ira do profeta, não vou dizer o que é. Eu vou fazer um gesto do que é a ira do profeta. É o que eu desejo. Que sobre eles desabe a ira do profeta. Eu sou inocente de tudo isso. Estou sendo injustamente, perniciosamente, sorrateiramente e desavergonhadamente prejudicado no meu conceito. Tenho quase 30 anos de juiz, presidente. Estou nas vésperas da minha aposentadoria compulsória.
Quando a sessão foi reiniciada e antes mesmo do voto do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o vice-procurador eleitoral Nicolau Dino entrou com um pedido para tentar impedir o voto de outro ministro da corte, Admar Gonzaga. O argumento era que Admar havia trabalhado como advogado durante a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Em sua defesa, Gonzaga disse que desde 2013 não atuava mais em causas eleitorais e, por isso, defendeu o seu direito de votar, o que foi acatado pelos outros ministros. E no momento que foi votar, Admar Gonzaga voltou a criticar o pedido do Ministério Público. Engana-se quem pensa que eu estou aqui constrangido. Eu não. Porque eu sou um advogado. Eu estou aqui revigorado. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, defendeu Gonzaga e o vice-procurador eleitoral respondeu. É preciso que tenhamos cuidado ao levantar o dedo contra a classe dos advogados que compõem o tribunal. É preciso realmente ter cuidado e, sobretudo, nesse tipo de momento. Um momento como esse, é preciso que as pessoas tenham a noção, sejam maiores do que são e não meçam as pessoas pelas suas próprias medidas. Eu não aceito a crítica, presidente. E o Ministério Público não é o réu nessa ação. Mas será feita. Cumpriu o meu dever institucional. E eu repudio o que Vossa Excelência fez. Admar julgou improcedente a ação e disse que não há prova robusta e incontestável de que os recursos enviados da Petrobras foram usados na campanha de 2014. O quarto ministro a votar foi Tarcísio Vieira. No caso dos autos, entendo que o conjunto probatório remanescente dessa demarcação dos fatos e das provas que extrapolaram a causa de pedido delineado na petição inicial não foi robusto o suficiente para a caracterização de abuso do poder econômico que viole os valores de normalidade e legitimidade tutelados pela Constituição Federal. E deve ser anunciado a qualquer momento pelo Tribunal Superior Eleitoral o resultado final do julgamento da chapa Dilma Temer. A ministra Rosa Weber continua com a palavra, mas já adiantou que vai votar pela cassação da chapa. Ou seja, o placar está praticamente empatado em 3-3. A ministra afirmou que foi garantida ampla defesa a todos os envolvidos, uma clara resposta à defesa de Dilma Rousseff, que alegou ter sido cerceada em diversos pedidos. O advogado da ex-presidente, Flávio Caetano, chegou a afirmar que, diante das negativas do tribunal, conseguiu acesso a alguns documentos por meio da imprensa. Antes de Rosa Weber, também votaram pela cassação Luiz Fux e o relator Herman Benjamin. Votaram pela absolvição os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Ainda falta o voto do presidente do tribunal, Gilmar Mendes, que deve decretar o resultado final. Depois de pedir mais tempo, o presidente Michel Temer decidiu não responder às 82 perguntas enviadas pela Polícia Federal no inquérito que trata da delação premiada feita por executivos da empresa JBS Friboi. Em petição protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal, a defesa de Temer pede que as investigações sejam arquivadas e faz críticas ao teor do questionário enviado ao presidente no dia 5 de junho, após o acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista ter sido homologado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. Os advogados de Temer formulam uma série de argumentos para o fato das perguntas não terem sido respondidas. Entre elas, o fato de que os questionamentos são de natureza pessoal e opinativa e demonstram que a autoridade, mais do que preocupada em esclarecer a verdade dos fatos, desejou comprometer o presidente da República, com questionamentos por si só denotadores da falta de isenção e de imparcialidade por parte dos investigadores. E destaca que antes mesmo de qualquer investigação, já há uma prévia visão dos fatos, independente da vinda das provas. Acusará, ao que parece, com provas, sem provas ou mesmo contra provas. Os advogados Antônio Cláudio Maris de Oliveira e Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga afirmam ainda que o interesse do presidente é que haja uma investigação que coloque às claras a verdade dos fatos, mas que é inadmissível que se faça uma avaliação desses fatos precipitada e maculada por paixões políticas ou ideológicas ou partidarismos de quaisquer espécies, pois está em foco a
a dignidade e a honra do chefe do Poder Executivo. E finalizam pedindo o arquivamento do inquérito com ideal de justiça. Pela manhã, enquanto os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgavam o pedido de cassação da chapa Dilma Temer na eleição de 2014, o presidente participou de uma cerimônia da Marinha, no grupamento de fuzileiros navais em Brasília. Um dos condecorados durante a cerimônia foi o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o piloto do voo que levou a família do então vice-presidente Michel Temer de Comandatuba, na Bahia, a São Paulo, confirmou ao jornal O Globo a versão contada por Joesley Batista, à Procuradoria-Geral da República, sobre o empréstimo de um jatinho ao político, em janeiro de 2011. Piloto de avião há 33 anos, José de Oliveira Cerqueira disse ter entregado pessoalmente a Marcela Temer um buquê de flores em sua chegada à aeronave. Em nota, Temer negou que soubesse quem era o proprietário do jatinho. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a estratégia de defesa do presidente Temer. Sentindo-se fortalecido, Michel Temer adota como principal linha de defesa o ataque. O presidente liberou os seus falcões para desqualificar o Instituto da Delação Premiada e colocar em dúvida a atuação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Lula e Dilma adotaram tática muito parecida e estão sendo moídos na Lava Jato. Temer considera-se vítima de uma conspiração. De fato, há um complô das imagens do ex-assessor do presidente recebendo uma mala com propina de R$500 mil, com aquele áudio do diálogo desqualificado de Temer com um empresário corrupto e uma penca de ministros investigados vagando pela esplanada dos ministérios. É mesmo um complô. Alguém precisa dizer a Temer que falta a sua estratégia de defesa, a densidade de meio quilo de explicações. Depois de pedir prazo para responder ao interrogatório da Polícia Federal, Temer informou ao Supremo que não responderá às perguntas da polícia. Seu silêncio é eloquente. Errar é humano, mas escolher o erro cuidadosamente, receber o erro no escurinho do Jaburu, embarcar em jatinhos para desfrutar do conforto do erro, despachar com o erro diariamente, aí mesmo só Michel Temer. Um presidente que é apaixonado pelo erro e é plenamente correspondido. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o professor André Ramos Tavares, ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. O governo da França estuda instaurar um estado de emergência permanente no país. De acordo com o jornal Le Monde, o presidente Emmanuel Macron tem um projeto de lei que prevê a prisão domiciliar de suspeitos de comportamento ameaçador à segurança e à ordem pública, além do confisco de computadores e o fechamento de áreas de culto. O projeto deve ser apresentado ainda neste mês. A divulgação desse projeto gerou reações na França. O Sindicato dos Magistrados da França afirmou que a proposta prevê medidas discriminatórias contra inocentes e dará ao Poder Executivo de, por exemplo, deter e registrar suspeitos sem autorização judicial. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Os franceses votam nesse domingo, em primeiro turno, para escolher os 577 deputados da Assembleia Nacional. Na eleição presidencial de maio, os partidos tradicionais foram atropelados pelo centrista Emmanuel Macron, pois o atropelamento vai continuar. O partido que Macron criou, a República em Marcha, deve eleger até 380 deputados. Mesmo um pouco abaixo da maioria absoluta, Macron manterá como primeiro-ministro o também centrista Édouard Philippe e poderá partir para uma pauta ambiciosa com 6 grandes reformas. As principais, como aqui no Brasil, são na Previdência e a reforma trabalhista. A diferença é que na França, os lobbies corporativos terão uma presença bem menor no parlamento. Vejamos, o Partido Socialista elegeu há 5 anos 280 deputados, vai ter agora no máximo 35. A extrema esquerda, aliada aos comunistas, chegará com muita sorte a 25 deputados. E a extrema direita de Marine Le Pen, que foi o grande bicho-papão da mídia internacional, fará no máximo 16 deputados. Os interlocutores de Macron serão os republicanos, que são liberais de centro-direita. Eles também vão emagrecer e ficarão com os 200 deputados. O projeto de Emmanuel Macron é simplificar a rede de proteção social das aposentadorias.
Por exemplo, existem 80 regimes diferentes que vão ser unificados para funcionar por um sistema de pontos. E sai perdendo quem recebe aposentadorias maiores, acima de R$18 mil por mês. A idade mínima para aposentadoria, hoje em 62 anos, continuará a aumentar todos os anos. As contas da Previdência Francesa não fecham porque se aposentou nos últimos anos uma geração que nasceu logo depois de 1945. Os soldados que voltaram para casa começaram a produzir filhos que não fizeram durante a guerra. Sobre a reforma trabalhista, na França também se fala que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Vai ter protesto, mas o presidente francês vai estar blindado por uma forte base de apoio parlamentar. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reiterou hoje ao Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. Ele também se manifestou pela manutenção das prisões da irmã de Aécio, Andréa Neves, do primo Frederico Pacheco e do assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima. Para Janot, a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública. Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que Aécio pediu R$2 milhões para pagar a defesa dele na Operação Lava Jato. Mas as investigações apontam que o dinheiro foi parar na conta de um aliado de Aécio, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Em sua defesa, o tucano diz que é vítima de uma armação do empresário. Este ano, a Portuguesa, um dos clubes de futebol mais tradicionais de São Paulo, comemora 45 anos do estádio Canindé. Mas a história da Lusa, que é a cara de São Paulo, começou muito antes, em 1920. É preciso ter muita torcida para encher um estádio inteiro e o tradicional Clube da Portuguesa tem. O português Alcides Pereira é o típico torcedor da Lusa. Sócio do clube desde 1976 e dono de padaria, ramo tradicional da comunidade lusitana, ele tenta relembrar do tempo que frequentava as arquibancadas. Não sei se era português aí, Corinthians, fui português de Corinthians. E então daí começou, depois virei sócio da Portuguesa. Lá uns 2 anos depois, e assim, vira e mexe, íamos assistir jogos na Portuguesa à tarde. No dia 14 de agosto de 1920, nasceu a Associação do Clube Portuguesa de Desportos, que foi fundada a partir da fusão de 5 clubes portugueses. A trajetória do time se divide em 3 fases, sendo que a primeira sede, que tinha pouca estrutura, foi no bairro do Cambuci. O Largo São Bento foi o escolhido para a instalação da segunda sede. Essa fase foi considerada a época de ouro da Portuguesa. Foi o período de grandes títulos, como Fita Azul, criado pelo jornal Gazeta Esportiva. Times que iam disputar partidas no exterior eram premiados quando voltavam pelo menos com 10 vitórias. Foi em 51, 53 e 54, trifita azul do futebol brasileiro. Em 52 e 55, bicampeã do Rio-São Paulo. Uma em cima do Vasco e outra em cima do Palmeiras. Em 1972, a Portuguesa realiza o sonho de ter um estádio próprio, o famoso Canindé. Localizado ao lado da Marginal Tietê e onde existia a Ilha da Madeira, aqui foi palco de muitos jogos marcantes para a história do clube. A região do Canindé era conhecida como Ilha da Madeira, porque em épocas de cheias do rio Tietê, uma espécie de ilha era formada no terreno do clube. O português Abel, que está no Brasil há 27 anos, lembra de quando conheceu o estádio. Fui pela primeira vez e me levou. Parece que foi assim uma paixão, como se tivesse ganhado a primeira namorada. Já há algum tempo, o clube vem enfrentando uma situação nada fácil. Com grandes dívidas trabalhistas, no ano passado, parte da área que pertence à Lusa foi a leilão, porém não houve nenhum interessado. O time também não está nos seus melhores dias. No Campeonato Brasileiro está na Série D. O clube também você vai e você vê, dá tristeza, parte da tristeza. Quem viu há 40 e poucos anos atrás e vê hoje, você fica triste. A Portuguesa ela é vítima do seu próprio gigantismo. Por ela ter essa estrutura gigante, pela história dela, a dificuldade dela de se reerguer é um pouco maior. Grandes nomes como Djalma Santos, Julinho e até o atual técnico da seleção brasileira, o Tite, passaram por aqui.
Um lugar tão importante para a memória de São Paulo não deve ficar no esquecimento. Porque a Portuguesa não é só um clube. Ela representa uma nação portuguesa. Ela representa todos nós que somos portugueses, que somos imigrantes. A inflação acelerou em maio, mas teve o melhor resultado em 10 anos. Segundo o IBGE, no mês passado o IPCA ficou em 0,31%. No acumulado de 12 meses, a inflação recuou para 3,60%, a menor taxa para o período desde 2007. O índice está abaixo do centro da meta estabelecido pelo Banco Central, que é de 4,5%. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Empresas estatais do governo tomaram providências que prejudicam as empresas do grupo da JBS, de Joesley Batista, que grampeou Michel Temer. Coincidência? Como se sabe, Joesley gravou o presidente e outros políticos importantes. Juntaram todos os grampos, delataram todo mundo para a Procuradoria-Geral da República e estavam até agora conseguindo um bom acordo, sem risco de cadeia, deixando o país nesta confusão brutal. Mas parece que a coisa não vai ficar por isso mesmo. Parece que Michel Temer quer revanche, vingança. A Petrobras cancelou um contrato de fornecimento de gás para uma usina termoelétrica dos irmãos Batista. A Caixa Econômica Federal resolveu cobrar antecipadamente um empréstimo de outra empresa dos Batista. Para piorar a situação deles, já havia investigações sobre negócios estranhos da JBS. Pouco antes do estouro do grampo, os batistas fizeram negócios com dólar e ações. Como se sabe, quando estoura um escândalo gigante desses, o dólar sobe, o preço das ações cai. A suspeita é que os batistas ganharam centenas de milhões de reais com essa informação privilegiada. Uma informação, aliás, que eles criaram. Hoje, a Polícia Federal deu batida nas empresas do grupo. A Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado de ações e de capitais, investiga o grupo também. Como se não bastasse, alguns clientes boicotam as empresas da JBS. Outras empresas têm medo de fazer negócio com o grupo JBS, pois não sabem que tipo de impacto elas vão sofrer, na justiça ou no mercado. Esse ataque à JBS é apenas uma das manobras de Temer para sobreviver no cargo. Em breve, o governo promete anunciar medidas para ajudar o emprego e pequenas e médias empresas. Na política, vai atacar na garganta a Procuradoria-Geral da República, que quer processá-lo e, assim, afastá-lo da presidência. Mas os deputados precisam aprovar esse processo. Temer barganha para ganhar votos, talvez oferecendo alguma proteção contra a Lava Jato. A tensão no país vai aumentar, mas há várias brigas de morte. Boa noite. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, afirmou que a ex-presidente da empresa, Graça Foster, sabia de propinas na Petrobras. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Duque disse que Graça Foster o chamou no gabinete dela e confirmou que sabia dos desvios na estatal, mas que precisava da ajuda dele para, abre aspas, fazer o que tinha de ser feito, fecha aspas. Em depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, Renato Duque disse que na época Graça Foster estava na diretoria de gás e energia da Petrobras. Preso pela Operação Lava Jato há pouco mais de 2 anos, Duque tenta fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público sem sucesso. Segundo a Folha, o jornal não conseguiu contato com o ex-presidente da estatal para falar sobre as suspeitas. O balanço da Prefeitura de São Paulo, com base em dados de boletins de ocorrência analisados pela CET, aponta a redução da quantidade de acidentes nas marginais. Os números levantam uma série de contradições com outros balanços oficiais, como, por exemplo, o da Polícia Militar, que indica aumento dos acidentes. Hoje, a Prefeitura descartou maquiagem nas estatísticas e diz que não há mudança no sistema de coleta de dados. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, a quantidade de acidentes com vítimas nas marginais Pinheiros e Tietê caiu de 138 para 113. Isso em 3 meses, fevereiro, março e abril, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Redução de 18% depois do aumento nos limites de velocidade. 8 pessoas morreram no período. A Prefeitura diz que se baseia nas ocorrências feitas pela Polícia Civil. Já a Polícia Militar constatou o contrário. Diz que houve um aumento de 38% na quantidade de acidentes depois que o motorista passou a acelerar mais, respaldado pela alteração na regra no fim de janeiro.
O Batalhão de Trânsito registrou de fevereiro a abril 396 acidentes nas marginais, mais que o triplo da quantidade divulgada hoje pela Prefeitura. A própria CET apresenta dados conflitantes. Há algum tempo, disse que fevereiro e março somavam 223 acidentes registrados pelos agentes de trânsito. Na época, a informação foi notícia na imprensa. Agora, diz que foram 66. Desde 1979, a CET se baseia nos boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e pelos dados de óbitos do Instituto Médico Legal. Dados operacionais, eles são variáveis em relação à intensidade da operação da entidade. Então, se você colocar mais polícia militar na rua, você perde a série histórica, porque você vai ter mais capacidade de detectar eventos do que tinha no passado. Além disso, cada instituição faz a sua coleta de dados para o seu um objetivo específico. O objetivo da Polícia Militar não é o mesmo da CET. O da CET é sempre entender o fenômeno da segurança no trânsito, planejar e calibrar as suas ações de acordo com esses dados. Já os dados do SAMU parecem mais de acordo com os da Polícia Militar. O Serviço de Socorro atendeu do fim de janeiro até 10 de março 186 ocorrências, quase o triplo dos atendimentos no período equivalente do ano passado. Há alguma intenção de reestudar, fazer alguma adequação, alguma mudança nas velocidades ou em alguma outra regra das marginais? Não, nós estamos, eu volto a dizer, sempre observando. A cidade é viva, toda a cidade. Nós, por exemplo, apresentamos um dado hoje que mostra a estrada do Mboi-Mirim com muito mais morte do que as marginais, e quando compararmos ao volume diário de veículos nas duas vias, esse número é mais impressionante. As marginais são acompanhadas diariamente, ações de calibragem para melhorar a presença da CET também são tomadas no dia a dia, ações simples, às vezes a criação de uma nova rota operacional para as motocicletas, para as picapes, às vezes uma restrição de circulação de motocicleta. Nós estamos atentos aos eventos e sempre atuando para melhorar a segurança viária. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo André Ramos Tavares, professor da USP e da PUC e ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. A ministra Rosa Weber, do TSE, continua expondo o voto a favor da cassação da chapa Dilma Temer. Há pouco, ela concordou com o relator que as ações em julgamento são fruto de um sistema político falido. Rosa Weber é a penúltima a votar. O próximo é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. O voto dele vai desempatar o placar, que está praticamente 3-3. O julgamento do TSE sobre a legalidade da eleição da chapa Dilma Temer na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevista o André Ramos Tavares, professor de Direito da Faculdade de Direito da USP e da PUC de São Paulo e ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, professor, esse julgamento de hoje do TSE está sendo chamado de um julgamento histórico e, por isso mesmo, ele está sendo visto como uma aula de direito, aula de civismo. É isso mesmo, professor? Ou o que nós estamos assistindo é uma exibição que chama muita atenção do perfil de personalidade dos magistrados que estão lá, dos bastidores do tribunal, das alfinetadas e também, com isso, emergindo e parecendo claramente para as pessoas os critérios que levarão ao julgamento de absolvição ou condenação. Olha, Maria Lídia, eu diria que são os dois, né? Na verdade, é um julgamento histórico, sem dúvida alguma. Ele é histórico porque a gente tem ali o julgamento de um presidente da República em exercício, né? Veja que o Tribunal Superior Eleitoral ele é chamado, na verdade, para julgar campanhas. Mas como há sempre um delay, quer dizer, há uma prorrogação, né, digamos, do período de apuração, investigação, até se propor até se apresentarem todas as provas, então isso avança no exercício do mandato. Nós nunca tivemos isso antes, então eu diria que certamente é um marco histórico. Não é? Agora, tem um detalhe nesse julgamento que parece que é o julgamento de resultado final anunciado. O próprio presidente Temer, que está sendo julgado, mostrou muita segurança e garantiu que ele fica até o fim do mandato, em dezembro de 2018. E, ao mesmo tempo, o presidente do tribunal pediu cautela para conter, moderar a sanha
caçadora da Corte Eleitoral. E a previsão desse resultado que possivelmente seja aquilo que já está no senso comum, 4-3. Como é que isso causa estranheza? Como devemos entender isso? Não, mas, Maria Lídia, se a gente pegar o que estava acontecendo, as expectativas há uma semana atrás, ninguém tinha certeza sobre o que iria ocorrer. É que ao longo do processo a gente vai percebendo quais são as inclinações. Isso é natural durante um julgamento. Quer dizer, os ministros, já ao se manifestarem durante o julgamento, eles acabam muitas vezes dando a entender um pouco sobre o que eles vão apresentar mais adiante como voto. Então isso é natural que aconteça. Eu realmente não acredito que nós pudéssemos estabelecer lá atrás qual seria o resultado final. Eu acho que isso foi sendo construído a partir de uma análise que foi sendo feita pela própria imprensa, pelas pessoas que continuaram, os operadores que estavam ali assistindo, enfim. Acho que isso tudo tem muito a ver com o processo. Quer dizer, foi em si. sinalizado. Foi sendo sinalizado. Foi sinalizado. Exatamente. Bom, agora, Gilmar Mendes, além de pedir cautela, ele fez assim também uma advertência de que deveriam ser considerados o grau de estabilidade ou instabilidade na vida do país, conforme o resultado daquela decisão de caçar ou absolver o presidente da República, presidente da República. É parte do dever de uma corte eleitoral zelar pela estabilidade política? Sim, é parte, mas não é o único argumento que pode sustentar uma decisão. Eu, pessoalmente, acho que sim, durante a análise de um processo, o tribunal não pode simplesmente achar que ele vai proferir uma decisão e que o mundo pereça depois, que isso não importa. O que importa é que ele apresente uma decisão supostamente pura. Isso não existe, na verdade. Não é? Então, em parte, sim, os juízes e os tribunais têm uma perspectiva, têm uma visão consequencialista. Né? Qual vai ser o efeito? Quer dizer, eles não julgam ao pé da letra da lei, como se diz. Eles julgam, não exclusivamente ao pé da letra da lei. Eles também balizam o voto em relação às consequências daquela decisão para a continuidade dos dias no país? O direito é contexto, o direito não é só a letra da lei. Então, na verdade, é uma perspectiva que a gente tem do próprio direito em si. A gente não pode entender que o direito está dissociado da nossa sociedade, está dissociado de onde ele vai produzir os efeitos. Né? Certo. Agora, professor, eu vi um comentário de um historiador, José Murilo de Carvalho, Sim. em que ele falou o seguinte, que um tribunal eleitoral que julga a validade de uma eleição no terceiro ano do mandato é que deveria estar no banco dos réus. Justifica esse julgamento estar acontecendo agora, faltando 1 ano e meio para terminar o mandato? Então, veja, em tese esse julgamento deveria ocorrer em 1 ano, não é? Sim. Então, se nós fôssemos ser rigorosos e aplicar rigorosamente a técnica jurídica, ele talvez não pudesse ocorrer. Eu, pessoalmente, acho muito prejudicial ao país essa demora. Mas há algo que justifique isso? Olha, aí é uma avaliação da presidência do Tribunal Superior. É a presidência do tribunal que coloca ou não em pauta, que percebe ou não o momento. E isso também, nesse caso, da produção de provas, né? E essas provas foram reproduzidas no âmbito do tribunal pelo relator, que foi o ministro Herman Benjamin. Então, ele precisou também de um tempo para poder realizar todo esse conjunto de provas para que o tribunal avaliasse depois se essas provas tinham peso, poderiam ser aceitas e se teriam o peso que se daria a elas. Certo, qual seja, há uma explicação. Eu agradeço muito seus esclarecimentos, professor. Uma boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no Jornal das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e bom fim de semana. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.